Olá, programa Sim a Vida chega até você aqui na Rede Católica da Igreja, em parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, programa onde nós vinculamos aqui o valor da vida humana, sua dignidade, desde a concepção até a morte natural. E o programa de hoje vai entrar nesse tema, na questão do fim da vida, porque está muito relacionado também ao seu início. Para trabalhar esse tema conosco, nós temos aqui a presença do padre Hélio Luciano, que também é professor de bioética, membro da área de bioética da CNBB. Padre Hélio Luciano está no seu doutorando em bioética. Padre Hélio, mais uma vez, você já esteve aqui nesse programa antes, seja muito bem-vindo. Obrigado pela acolhida. E é bom sempre podermos difundir boa nova do Evangelho da vida para as pessoas. Exatamente. Pode parecer que não, né? A gente vai falar de fim da vida, mas está ligado à boa nova do Evangelho mesmo, né? Quem viveu, quem começou a viver vai morrer, faz parte da vida a morte. É necessário falar dela e estar preparado para ela também. Né? Tem 3 termos aqui, vamos dizer assim, termos técnicos da área da bioética que são interessantes para nós conhecermos. Eutanásia, ortotanásia, distanásia. Geralmente as pessoas ouvem mais falar da eutanásia. Poderia explicar para a gente um pouquinho esses termos? Sim, tem mais termos ainda, se formos pegar todos os termos relacionados, tem mistanásia ainda, tem outros, mas esses são os três básicos nessa relação do fim da vida. Já a eutanásia seria a antecipação da morte para evitar o sofrimento, para evitar a dor, de modo simples. A ortotanásia seria entender o momento correto, o momento de aceitar a morte, vivenciar essa morte também como parte da vida. E a distanásia seria um prolongamento indevido da vida, ou seja, você sabe que não tem condições de permanecer em vida e gasta fundos, gasta dinheiro, gasta inclusive qualidade de vida, que não é um termo absoluto, mas que é um termo que deve ser levado em conta e leva uma qualidade de vida péssima para quê? Para prolongar a vida 1 mês, 2 meses, sabendo que não tem uma esperança de cura real. Então, de modo básico, simples, entendendo esses 3 extremos, a ortotanásia como centro e os 2 extremos, como a eutanásia e a distanásia, então se entende um pouquinho essa relação do final da vida. A eutanásia vamos dizer assim, que é algo, para ficar bem claro para as pessoas, é algo ruim, porque você está eliminando a vida, mesmo que havia a possibilidade dessa vida ir à frente. Sim, você está encurtando a vida, realmente com uma intenção muito própria do nosso tempo. Sempre houve eutanásia, sempre existiu na história da humanidade, mas no nosso tempo, de modo muito claro, esse evitar o sofrimento, evitar a dor. No livro Admirável Mundo Novo, do Huxley, fala muito sobre isso, ou seja, a dor como algo a ser profundamente evitado. Então, esse fugir da dor, como fugir da dor? Morrendo antes. Então, eu me mato antes, eu peço ajuda, o médico tem que vir me ajudar, porque a autonomia minha é absoluta, então o médico teria que vir me ajudar a que eu morra antes de começar a sofrer. No caso da eutanásia, então, existe uma interferência de fora, onde a pessoa não morre de forma natural, vamos dizer assim, mas alguém trabalha para que essa pessoa morra. Sim, eutanásia é um tipo, propriamente é um tipo de homicídio. Ou seja, o homicídio pode ser a pedido da própria pessoa, que seria uma espécie de assassinato, mas ajudado de suicídio, mas ajudado por alguém. Então é um homicídio, ou então, cada vez mais, em alguns países que já aprovaram há mais tempo, como homicídio direto mesmo. Ou seja, a eutanásia é feita pelo Estado para economizar dinheiro, para economizar recursos públicos. Você usou o termo, padre, a questão do nosso tempo, a questão de fugir da dor, podemos até alargar o termo aqui, fugir do sofrimento, né? Por que isso? Mas alguém até poderia nos questionar, mas não está certo de fugirmos da dor, fugirmos do sofrimento? Nós não fomos feitos para sofrer, para sentir dor? Sim, mas com um determinado limite, né? Ou seja, a dor faz parte da vida do ser humano, seja uma pessoa que crê em Deus ou não tenha fé nenhuma. Ou seja, a dor faz parte da vida humana, não tem como fugir dela. Então, é claro que devemos fugir da dor e podemos fugir do sofrimento, ninguém gosta de sofrer. Nós cristãos entendemos o sofrimento com um sentido maior, mas não gostamos de sofrer. Sofremos porque sabemos que tem um sentido mais elevado. Então, não sofremos porque gostamos, não somos estoicos, que gostamos de sofrer e nos submetemos a sofrimento. Então, aceitamos o sofrimento, mas no sentido de dar sentido realmente a esse sofrimento.
Agora, o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Impossível que não faça parte. Você fugir até onde seja possível fugir, ou seja, está com uma dor de cabeça, tomar um analgésico, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, existe um limite, ou seja, você eliminar a vida para fugir de uma dor, de um sofrimento, isso então você passou o limite ético, passou o limite humano, não estamos falando aqui de questão de fé, estamos falando de questão de humanidade. Passou o limite humano daquilo que é próprio da humanidade, que é a vida é mais importante, inclusive, do que a dor que possamos sofrer. Porque é uma mentalidade, padre, que se nós não tomarmos cuidado com ela, ela vai influenciando em diversos outros campos, né? Então, para não termos sofrimento, não termos uma responsabilidade, você pode ir eliminando situações, inclusive eliminando vidas, para que tenhamos uma situação cômoda. Sim, não é exatamente isso, mas tem um filósofo que fala da sociedade líquida, que é esse não entrarmos em nada, tudo é provisório, tudo é fuga, tudo é o prazer imediato. Então, nós estamos nesse hedonismo moderno profundamente enraizados nesse hedonismo moderno, que o importante é o estímulo, o prazer imediato, o prazer e vários estímulos prazerosos para que a gente não sinta a dor. Então, quando vem a dor, que é real, então o modo de tentar fugir no fim da vida é dizendo, então, eu fujo antes, o caso de Brittany, aquela menina que se suicidou antes de começar a ter as consequências do câncer que ela tinha, porque não, eu não vou sofrer, então eu vou aproveitar muito a vida e depois eu me mato antes das consequências do câncer. É muito típico dos nossos tempos, ou seja, repito, não é que nós gostemos da dor, mas é que aquela etapa da vida dela também era necessária para a sua maturidade, para a maturidade da sua família, para o crescimento de todos, de toda a sociedade. Acho que esse ponto que você está tocando é importante, porque falando para nós cristãos, né, embora a nossa audiência é diversificada, mas a ampla maioria cristãos, católicos, se nós pularmos a etapa, vamos dizer assim, eliminarmos a vida para não sofrer, para não passar por dor, nós podemos estar pulando uma etapa que seria para um crescimento pessoal nosso também. Sem dúvida, mas repito e reforço, ou seja, que não é só para o cristão. Isso é uma questão profundamente humana, ou seja, uma pessoa, um ser humano que não passou por nenhum sofrimento na sua vida é um ser humano infantilizado, e nós temos cada vez mais. E no fim da vida também, uma pessoa que não passa por esse sofrimento natural da morte também é uma pessoa infantilizada na sua morte, que não consegue a maturidade de chegar ao fim da vida, ou seja, fazendo as coisas normais de uma pessoa que chega ao fim da vida, pedir perdão para uma pessoa, retificar algumas coisas, se arrepender de outras, etc., que é normal em um nível meramente humano. Se falarmos no nível revelado de cristãos, católicos, isso assume um caráter muito mais profundo, muito mais significativo, porque aqui se trata do nosso encontro com Deus real e atravessando a cruz de Cristo também. Um Deus que deu a sua vida por nós na cruz. Exato, é o sentido mesmo da cruz, né? Exatamente. Padre, mas aí seria que a nossa sociedade justamente perdeu esse sentido da cruz, perdeu esse sentido do algo mais que o sofrimento pode ajudar, no caso você está falando aqui para nós, de levar a uma maturidade da pessoa humana? Sim, creio que sim. Perdemos o sentido da transcendência e perdendo a transcendência, perdendo que temos algo além disso, ou seja, ou então fantasiando algo muito fácil e muito simples, simplesmente uma transcendência, esquecemos que faz parte da vida do homem essa dimensão da dor, do sofrimento, até as fases. A própria medicina explica as fases da morte, ou seja, uma doença. Primeiro tem a negação, depois eu tenho uma resignação e depois eu tenho a sublimação, que é dar sentido àquilo. Então isso, psicologicamente, todo ser humano possui. Se todo ser humano possui, indica que aqui tem algo que é próprio de todos nós. Nos aprofundamos um pouco mais nesse primeiro bloco, nesse tema da eutanásia, uma forma de tirar, eliminar a vida diante das dificuldades. Nós vamos entrar ainda mais sobre isso, vamos falar de outros termos também. Estamos aqui com o padre Hélio Luciano. Antes de ir para um breve intervalo, eu te convido a ajudar essa obra para que este e outros programas se mantenham no ar. Você pode nos ajudar pelo site padrereginaldomanzotti.org.br ou você pode ligar no 41, prefixo de Curitiba, 3221 6060. O programa Sim a Vida vai para um breve intervalo e já retornaremos.
Programa Sim a Vida retornando aqui na Rede Católica da Igreja. Estamos entrando no tema do fim da vida. Como que a nossa vida humana, claro, sabemos, ela tende para um fim, mas como pode ser esse fim? Como nós podemos enfrentar isso moralmente falando? Está aqui nos ajudando nessa reflexão Padre Hélio Luciano, ele que é de Florianópolis, Santa Catarina, professor universitário e também membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre Hélio, no bloco anterior nós focamos aí na questão da eutanásia, que é essa vida que é eliminada. A igreja ela tem esse posicionamento claro em relação à vida, né? Isso é radical da parte da igreja, assim, absoluto isso? Poderia haver uma questão aqui de um vitalismo, podemos dizer, em relação à igreja? Muitas vezes nos acusam a igreja de ser vitalista. Você pega livros de bioética, inclusive da área de medicina, dizem a posição da igreja é a posição vitalista, porque defende a vida em todas as circunstâncias. Só até para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria essa, vamos dizer, acusação de vitalista? Seria que nós defenderíamos a vida estaria por cima de qualquer outro valor, ou seja, o que não é real. Ou seja, nós defendemos a vida profundamente, mas, só para dar um exemplo simples, nós defendemos o martírio também. Então é mais importante que nós amemos a Deus do que a nossa vida biológica. Então, já não entraria um vitalismo. E aqui entra a questão da distanásia, que muitos acreditam que a igreja defende que se execute uma distanásia num paciente, o que é totalmente contrário à moral católica, à moral cristã e à ética humana. Já você prolongar indevidamente a vida de uma pessoa usando recursos e prejudicando a qualidade de vida de modo grave de uma pessoa. Aqui, por exemplo, exemplo simples, ou seja, um paciente com câncer que já tomou a base do crânio e que você sabe que não tem reversão. E ele começou na mandíbula e invadiu a base do crânio. Você retirar a mandíbula do paciente, por exemplo, dizendo, olha, ele vai viver mais 3 meses se retirar o foco inicial do câncer, vai viver 3 meses mais sem a mandíbula, que é um osso que forma a boca, que forma, etc., que tem uma implicação profunda na vida de uma pessoa. Então, por que você vai retirar a mandíbula de um paciente para que ele viva mais 3 meses? Não tem sentido isso. Então, isso é uma distanásia, é um prolongar a vida indevidamente. A igreja não defende isso de modo absoluto. A igreja diz, olha, justamente o contrário. A distanásia seria uma falta de fé. Seria uma falta de fé em Deus. Ou seja, eu vou prolongar minha vida aqui ao máximo, porque é a única vida que eu tenho. Então, esquecendo da transcendência novamente. Então, eu creio aqui, não tem dados claros sobre isso, mas eu creio que é mais fácil que no campo da medicina a gente promova mais distanásia do que eutanásia. Porque a vocação do médico é salvar a vida. E é normal que ele tente muitas coisas para salvar a vida. Agora, é necessário que paciente, médico e família cheguem um dia e digam, olha, os meios que nós temos eficazes para o tratamento dessa doença acabaram, não temos mais. Então agora vamos investir no que praticamente não se investe no Brasil, que é a medicina paliativa. Não é porque é um paciente terminal que tem que sofrer, sentir dor. Vamos aliviar o teu sofrimento o máximo possível, até o ponto de ter que sedar, se for necessário, para que não sintas dor, mas desistindo da cura. A cura não tem mais possibilidade aqui. Eu acho que temos mais casos de distanásia do que de eutanásia. Eu acho importante, padre, isso que você está trazendo para nós, porque pode ficar um peso moral sobre as famílias. Tá aquele paciente, aquele pai, aquele avô, enfim, aquela pessoa da família, como você deu um exemplo aí, um câncer cerebral já em último estágio, e a família pode se achar responsável de fazer tudo, ou seja, de gastar o que tem e o que não tem para um tratamento que se sabe que não vai gerar... Que não tem eficácia. Não tem eficácia, né? Uhum. Mas talvez as famílias... se nós não fizermos isso, nós podemos estar sendo omissos, não estão cuidando dele. Eu acho que esse é um ponto... Sim, tanto nesse campo como no campo da sedação, tem muita confusão aí no ambiente católico, de pessoas acharem que tem que fazer realmente tudo. Não. Agora, um ponto importante que eu acho necessário é que quem deve decidir se tem consciência, tem uso de razão e consciência, ainda que seja idoso, ainda que tenha os problemas de saúde, é o paciente com o seu médico. O médico não é médico da família, é médico do paciente.
O que tem acontecido nos hospitais brasileiros hoje? O médico chama a família e diz, olha, o fulano de tal está morrendo, mas melhor não contem para ele porque ele tem um coração muito fraco. Isso, a morte faz parte da vida. A pessoa tem que se preparar para a morte, é necessário que se prepare. Fazer uma boa confissão, se é católico, ter uma assistência religiosa, se for da fé, a fé que tenha, poder pedir perdão, poder ajeitar o fim da sua vida. E muitas vezes essa pessoa é sedada sem saber que está morrendo e depois da sedação não volta mais. Então, esse fugir da dor também em relação... É uma ofensa ética médica você não avisar o paciente. Às vezes vem famílias dizendo, padre, vai lá fazer a unção, vai lá conversar com fulano, ele está morrendo, mas não diz para ele que ele está morrendo. Por que não? Já agora que é o momento que ele tem para se preparar. Não, é que ele tem um coração muito fraco, ele pode morrer. Ele já está morrendo. Pode antecipar 1 dia, 2 dias a morte, mas ele já está morrendo. Que ele se prepare bem para bem morrer também, assim como bem viveu, esperamos que sim. Mas ainda que não tenha bem vivido, pois que tenha bem morrido e se possa se preparar também. E essa questão da distanásia, ou seja, esse prolongamento, podemos dizer, artificial da vida, também não poderia estar ligado, padre, a uma certa indústria da medicina, no sentido de ganhar alguns recursos aí pelo um paciente que fica mais tempo numa UTI, que consome mais medicamentos e tudo mais, e isso não ser bem informado para uma família? Normalmente essas questões de fundo, em nível macro pelo menos, tem questão econômica de fundo, né? Tanto na eutanásia como na distanásia. A distanásia é mais no âmbito particular, que a pessoa paga, faz viagens. Tem hoje agências de turismo que se especializaram em atendimento médico internacional para ganhar dinheiro em cima disso. Porque vai recorrer à medicina de ponta, mas num caso que não tem solução. E a eutanásia no sentido de liberar leito hospitalar, né? Ou seja, um paciente terminal pode custar por dia 15 mil reais numa UTI. Então, por que esse paciente que já está morrendo está ocupando um leito? Então, vamos liberar esse leito. Sabendo que, ou seja, é muito mais barato você mandar esse paciente terminal para casa com cuidado paliativo, com medicina paliativa, só que isso requer organização, da gestão pública para que possa ser feito. Mas é muito mais econômico cuidar em casa de um paciente terminal e muito mais proveitoso para a qualidade de vida desse paciente, poder morrer com seus familiares, com o amor dos seus familiares, em casa, se sentindo no ambiente, do que num ambiente frio de hospital que só pode receber visita 1, 2 horas por dia, né? Nós vamos para mais um breve intervalo aqui no programa Sim a Vida e já retornamos com esse tema com o professor, padre e professor Hélio Luciano. Programa Sim a Vida, retornando, estamos falando sobre a questão do fim da vida humana. O padre Hélio Luciano está nos ajudando aqui na compreensão aqui de como lidar com isso. Padre Hélio, nós temos visto agora, tem saído estatísticas, que o número de suicídios, tanto no Brasil como no mundo, seja o suicídio assistido, uma forma de eutanásia, né, como o senhor está nos colocando, no mundo afora, como o suicídio mesmo praticado pelas pessoas tem crescido aqui no Brasil também. Como que você vê isso em relação a esse tema que nós estamos tratando? Bom, esses dados de suicídio no mundo inteiro, pelo menos no Ocidente, procura não se divulgar os dados exatos para não estimular. Mas é fato que tem aumentado esse número e, repito, eu creio que por essa sociedade líquida que nos encontramos, que se evita o sofrimento fugindo dele, como se fosse... Bom, inclusive quem se suicida está tentando ser feliz, não encontra outro modo de felicidade. Agora, que é uma questão profundamente ligada à nossa sociedade, aos valores da nossa sociedade, sim, porque se a gente passa, uma criança cresceu, ficou jovem, adolescente, jovem, adulto, achando que tem que estar feliz, numa felicidade superficial a vida toda, um momento que não encontre essa felicidade, ela não sabe como lidar com isso. É uma sociedade que não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com sofrimento, não sabe lidar com dor, não sabe lidar com perdas. E então o número de suicídios acaba aumentando vertiginosamente. Nos blocos anteriores, nós tratamos aqui de, como você mesmo colocou, 2 extremos, né? A eutanásia, essa vida que é podada quando ainda havia possibilidade de vida,
E a distanásia, que é artificialmente prolongar essa vida sem, vamos dizer assim, sem perspectiva de recuperação, de melhora. Ortotanásia, que é aquilo que a igreja defende, que está no meio termo, vamos dizer assim. Fale-nos um pouquinho mais sobre isso. Pois é, a ortotanásia seria então o chegar um momento, a pessoa com um grau de subjetividade, lógico, ou seja, não é igual para todo mundo, mas uma pessoa dizer, olha, eu já tentei, sei lá, 2, 3 quimioterapias, não tem nenhum remédio revolucionário aqui na quimioterapia, olha, desisto do tratamento. Não é que não quero morrer, não quero morrer, ou seja, não é minha intenção morrer, mas eu desisto de um tratamento porque sei que não tem eficácia mais e não suporto mais esse tratamento. Então, é o enfrentar realmente o fim da vida, o enfrentar a morte como algo natural. Desistir do tratamento, padre, não seria uma espécie, alguém poderia dizer assim, de uma eutanásia disfarçada? Ou seja, você está desistindo de um tratamento, de certa forma você está buscando a morte? Poderia parecer em primeiro momento, mas não, ou seja, porque aqui não é qualquer desistência de tratamento. Ou seja, eu tenho um câncer, eu tenho um carcinoma e uma cirurgia e uma quimioterapia me pode curar. Eu não posso desistir desse tratamento. Isso seria uma eutanásia. Seria um desistir de um tratamento eficaz. Agora, se existe realmente, já não existe mais possibilidade de cura, medicamente não é matemática, mas, ou seja, a probabilidade de cura é muito baixa. Você já tentou vários recursos, a qualidade de vida está piorando, a qualidade econômica da tua família também está piorando. É lógico que você pode dizer, olha, cheguei, é o meu fim, é o fim da minha vida, inclusive em questões bastante complexas e bastante polêmicas, inclusive, ou seja, pacientes que não suportam mais um respirador, por exemplo, pois poderiam retirar um respirador. Já, uma questão aqui que é muito subjetiva e está no limite ali é dizer, por que você quer tirar o respirador? Porque você quer morrer? Isso é eutanásia. Por que você quer retirar o respirador? Porque não suporto mais esse respirador. Há 10 anos nesse respirador não suporto mais. Vitalmente não suporto mais. Retiro sabendo que vou morrer. Então é o limite ali, mas não é eufemismo, não é um reducionismo de uma eutanásia autorizada, mas é uma clareza de que, olha, cheguei ao fim da minha vida, não quero morrer, mas estou pronto para a morte também, porque faz parte da minha vida. Me preparo e faço aquilo que tenho que fazer antes de morrer e estou pronto para a morte. Nós temos aqui, aquilo que você está nos trazendo, a questão da autonomia do paciente e a questão da eutanásia também, né? Sim. É um ponto muito, muito sério, porque a eutanásia está sendo defendida como uma afirmação da autonomia do paciente, que é um dos valores que está mais em voga, um dos princípios que está mais em voga no campo da medicina. Agora, nós temos aqui também a autonomia do médico, de dizer, eu me formei, tem uma campanha do Chile que fala um pouquinho sobre isso, não é especificamente sobre isso, mas entra um pouquinho, dizendo que queriam aprovar o aborto no Chile, e os médicos fizeram uma campanha dizendo, olha, se querem matar uma criança, não contem comigo. E vários médicos dizem, não contem comigo, não contem comigo. Ou seja, é claro que a autonomia do paciente é um valor, mas essa autonomia não é absoluta. O médico também tem a sua autonomia de dizer, olha, não quero. E depois, sempre começa, no Brasil ainda não começou com força a questão da eutanásia, mas vai começar. Começa com casos muito sentimentais, uma pessoa com muita dor, sofrendo muito. Tem um filme agora que saiu falando sobre isso, ou seja, um sofrimento que você enxerga que é um sofrimento grande e dizer, não, olha, a eutanásia é para esses casos, para uma pessoa que está sofrendo muito, que ela peça, ela que quer, até acabar, como hoje nós temos na Holanda, a eutanásia infantil. Ou seja, desde quando uma criança com síndrome de Down pediu eutanásia? E uma criança com síndrome de Down, por causa da qualidade de vida, dizendo, olha, ela vai ter uma vida que não é digna de ser vivida, então nós podemos promover a eutanásia nela. Então começa com um argumento muito sentimental, a autonomia do paciente, mas o que termina é em recursos médicos, ou seja, não queremos gastar. Não queremos gastar com uma pessoa que utilitariamente não vai servir para o nosso mundo. Então essa é a mentalidade de fundo. Começa, a gente falava no outro programa sobre a pendente resbaladiça, ou seja, aquele de empurrando para baixo. Então começa com o argumento sentimental, mas o que se quer realmente é poder eliminar pessoas que não produzem. Então, pessoas que não produzem não servem para a nossa sociedade. Aquilo que João Paulo II fala na sua encíclica do Evangelho da Vida, a questão de uma cultura de morte mesmo. Exato. Vai favorecendo isso. Profundamente enraizado numa cultura de morte, ou seja, você não é útil, você não merece viver. Se a tua vida tem algum problema, você não merece viver na nossa sociedade. Vai limpando, higienizando a sociedade de outro modo.
Por falar em João Paulo II, para a gente fechar, Padre Hélio, nós acompanhamos, né, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, o Papa João Paulo II morria e ele foi, vamos dizer, vou usar um termo aqui, definhando aos poucos, ele foi tendo dificuldade de respirar, de se locomover, tanto que no último momento que ele chega na sacada no Vaticano, ele quer dar uma frase, mas ele já não consegue, ele morre ali. Podemos dizer que a morte de João Paulo II, a forma como que nós até acompanhamos isso pela televisão, é um exemplo da forma como a igreja vê a questão da ortotanásia? Sem nenhuma dúvida. Chegou um momento, ainda que ele tenha tentado todos os modos possíveis de cura, chegou um momento em que a vida dele estava por um fio. Ele disse, não quero morrer no hospital, não quero morrer no Gemelli. Eu quero que na minha casa tenha o suporte vital básico para eu poder estar ali, na minha casa, no Vaticano, e poder morrer em paz ali. Então o que se fez foi medicina paliativa, realmente, de aliviar a dor, que ele pudesse estar tranquilo, e morreu, não desistindo da vida, mas dizendo, olha, minha vida chegou ao fim, não tem mais nada que possa ser feito medicamente, aceito a morte como aceitei a vida. Muito bem, assim nós chegamos ao fim de mais um programa Sim a Vida. Tivemos a grata presença aqui mais uma vez no nosso programa do Padre Hélio Luciano. Muito obrigado, Padre, pela presença. E a vida que segue adiante com toda a sua dignidade, inclusive na hora da morte. Que Deus te abençoe você e toda a sua família.